Em novembro de 2025, o mundo volta os olhos para Belém, no Pará. A Amazônia, chamada de pulmão do planeta, vira palco da COP30, a Conferência do Clima da ONU que promete discutir o futuro do planeta e a redução de emissões. Mas por trás dos discursos, há uma outra história. Uma história de obras bilionárias, crise de hospedagem, uso de grandes navios, estradas cortando áreas protegidas e um ponto sensível: a coerência entre o discurso ambiental e a prática de quem governa. Neste vídeo, o objetivo é apresentar, com base em dados e reportagens, as principais controvérsias que cercam a COP30 em Belém. O espectador decide se há coerência ou contradição entre o que se promete em nome do meio ambiente e o que realmente está sendo feito. A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento acontece de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém, capital do Pará. A candidatura foi anunciada pelo próprio presidente brasileiro, ainda na COP27, com a promessa de levar a conferência para o coração da Amazônia e dar protagonismo aos povos da floresta e às discussões sobre desmatamento. Na teoria, a escolha faz sentido: discutir clima onde a floresta está. Na prática, a preparação da cidade expõe uma série de contradições que levanta dúvidas sobre prioridades, transparência e impactos ambientais. Para receber a COP30, Belém entrou em um grande pacote de obras. Apenas em 2024, a cidade recebeu cerca de 4 bilhões reais em investimentos ligados ao evento, somando recursos do Tesouro Estadual, BNDES, Caixa, FGTS, Orçamento da União, fundos de turismo, iniciativa privada e compensações ambientais da mineradora Vale. Esses recursos financiam obras viárias e viadutos, melhorias no sistema BRT, intervenções de drenagem e prevenção de enchentes, além de projetos de hotelaria e estruturas temporárias para delegações. Tudo isso em um país que ainda discute restrições orçamentárias e onde milhões de pessoas convivem com problemas de saneamento, moradia e renda. Meses antes da conferência, a própria Secretaria Extraordinária para a COP30, ligada à Casa Civil, classificou os preços de hospedagem em Belém como elevadíssimos e incompreensíveis, muito acima do maior evento anual da cidade, o Círio de Nazaré. Relatos registraram diárias de hotel chegando a R$ 6.500, imóveis simples sendo anunciados para o período da COP por mais de 1 milhão, superando valores de cidades como Nova York. Em agosto de 2025, dados do governo federal mostravam que apenas 47 dos 196 países, cerca de 24%, tinham hospedagem garantida. Uma sondagem da própria Convenção do Clima da ONU, com 147 países, indicou um número ainda menor. Apenas 18 nações, com acomodação confirmada, e 78% apontando o preço como principal problema. Algumas delegações, como a da Áustria, chegaram a cancelar participação por causa dos custos. Ou seja, um evento sobre justiça climática e inclusão ameaçado por uma barreira bem concreta: o preço para participar. Diante da crise de hospedagem, o governo brasileiro, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e bancos regionais, decidiu usar cruzeiros marítimos como solução. Cabines em navios foram oferecidas gratuitamente para delegações de países mais pobres e vulneráveis ao clima, para garantir sua presença na COP30. Do ponto de vista diplomático, a decisão é um gesto de inclusão, mas do ponto de vista climático, levanta um paradoxo. Cruzeiros consomem grande quantidade de combustível e, historicamente, utilizam combustível pesado, altamente poluente. Estudos na Europa apontam que grandes empresas de cruzeiro podem emitir milhões de toneladas de CO2 ao ano, em alguns casos, mais do que cidades inteiras. Além disso, estima-se que o transporte marítimo responda por cerca de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, colocando o setor entre os grandes emissores do planeta.
Na prática, para viabilizar um encontro sobre redução de emissões, recorre-se a uma das formas de transporte mais intensivas em combustíveis fósseis. Além da hospedagem geral, há um projeto específico, a chamada Leaders Village, ou Vila dos Líderes, um complexo exclusivo para chefes de Estado e autoridades, com edificações de alto padrão e heliponto. Em setembro de 2025, uma greve da construção civil paralisou parte das obras da vila e de outros hotéis ligados à COP30. Os trabalhadores pediam reajuste salarial de 9,5%. Enquanto se discute em plenárias justiça social e transição justa, na prática, operários entram em greve por reajuste, estruturas de luxo correm contra o relógio para ficar prontas, e a população local ainda convive com carências básicas de infraestrutura. Um dos símbolos mais controversos da preparação para a COP30 é a construção de uma autovia de 4 faixas e cerca de 13 quilômetros, conhecida como Avenida Liberdade, passando por área protegida de floresta próxima a Belém. Reportagens de veículos internacionais mostraram que a estrada corta uma área de proteção ambiental, exige desmatamento significativo e fragmenta habitats importantes da Amazônia. Afeta comunidades vizinhas e quilombolas, que relatam risco de deslocamento e falta de acesso adequado à via. O governo do Pará nega ligação direta entre o projeto e a COP30, afirmando que a obra foi concebida antes da escolha de Belém como sede. Mas especialistas e moradores apontam que a urgência e o ritmo da obra ganharam novo fôlego justamente com a proximidade da conferência. A contradição é evidente. Para receber uma conferência sobre preservação, abre-se uma nova via em plena área protegida da Amazônia. Outro ponto sensível é a adesão das principais lideranças globais. Reportagem internacional indica que a COP30, em Belém, registra menos inscrições e menor presença de chefes de governo do que conferências anteriores, em parte por limitações de infraestrutura, alta dos preços de hospedagem, dificuldades logísticas para chegar à cidade amazônica. Casos específicos chamam a atenção. Os Estados Unidos não enviaram altos representantes oficiais para a COP30, o que vem sendo criticado por outros líderes e ativistas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, não tem planos de ir ao encontro, apesar de ter cobrado presença de outros líderes em COPs anteriores. Isso vem gerando críticas de especialistas e ex-autoridades da ONU. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, também foi criticado por não comparecer, mesmo tentando co-hospedar a COP31. Resultado: a conferência sediada na Amazônia com enorme simbolismo corre o risco de acontecer sem a presença plena de alguns dos maiores emissores do planeta, exatamente os países que mais precisam assumir compromissos robustos. Durante a campanha, uma das bandeiras centrais do atual governo foi o fim de práticas de orçamento secreto e o compromisso com maior transparência em gastos públicos. No entanto, dados do Tribunal de Contas da União mostram que, entre janeiro de 2023 e abril de 2025, a Presidência da República gastou mais de 55 milhões com cartões corporativos. Deste total, 99,55% dos gastos estão classificados como sigilosos, o que impede uma análise detalhada de como e onde esses recursos são utilizados. Enquanto o governo defende uma grande conferência climática na Amazônia e anuncia bilhões em obras, a sociedade tem acesso limitado à transparência de diversos gastos oficiais, inclusive de viagens e estruturas ligadas à atuação internacional do país. Ao mesmo tempo em que cedia a COP30, o Brasil mantém planos ambiciosos de expansão na produção de petróleo e gás. Relatório sobre desinvestimento em combustíveis fósseis aponta que a Petrobras lidera um plano de aumento de cerca de 20% na produção até 2030, e que grande parte desse petróleo seria inviável em cenários compatíveis com a meta de 1,5 ou C do Acordo de Paris. Segundo o estudo, o país busca se consolidar entre os maiores produtores de petróleo do mundo,
ao mesmo tempo em que assume a liderança do discurso internacional de combate ao desmatamento e de economia verde. A pergunta que se coloca é objetiva: como conciliar a realização de uma conferência climática na Amazônia com a continuidade de grandes projetos de exploração de combustíveis fósseis? É importante lembrar, a emergência climática é real. Relatórios recentes indicam que 2023, 2024 e 2025 estão entre os anos mais quentes já registrados, impulsionados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Organismos internacionais alertam que o mundo está muito perto, ou já ultrapassando, o limite de aquecimento de 1,5 oC, definido no Acordo de Paris. O secretário-geral da ONU e cientistas repetem o recado: cada fração de grau importa, e cada ano de atraso em reduzir emissões cobra um preço alto em vidas, desastres e desigualdade. De um lado, um país que busca retomar protagonismo climático, sediando a COP30 no coração da Amazônia e investindo bilhões em infraestrutura. Do outro, fatos que não podem ser ignorados: crise de hospedagem com preços classificados como extorsivos, uso de grandes navios de cruzeiro em um evento sobre redução de emissões, estrada de 4 faixas cortando área protegida em plena Amazônia, estruturas de luxo para líderes em meio a greves de trabalhadores, e um cenário de sigilo em boa parte dos gastos presidenciais, apesar de promessas de transparência. No fim, a questão central é simples, e fica para quem assiste responder. Faz sentido, para um país em crise e com tantos desafios internos, gastar fortunas em um mega evento climático, que, segundo críticos, pode reproduzir os mesmos padrões de luxo, opacidade e contradição que ele diz combater? Os dados estão aí, as fontes são públicas. Cabe a cada pessoa avaliar se a COP30, em Belém, representa um passo real na defesa do meio ambiente, ou apenas mais um grande palco político em plena Amazônia.